Salve Legião, aqui quem fala é o Cliff, sejam muito bem-vindos a mais um Fora da Linha. Esse especial é especial porque quase nunca sai, então é especial, tá ligado? Aí, essa vai ser o grande meme da semana aí. E como sempre, gravando Fora da Linha, eu nunca estou sozinho, estou com ele, é o nosso querido co-host. Se apresente. Boa noite, meus caros ouvintes aqui. De volta mais uma vez nesse programa que nunca acontece. É engraçado que o programa, né, o rádio aqui, ele virou uma espécie de negócio comunitário. Tipo, um vem aqui, deixa um depoimento e vai embora. E realmente isso aqui tá virando especial, porque já faz um tempo aí que não acontece aquela união sinistra aí de Sr. Cliff, né, que nem apresentou o nome do cara. E o seu co-host aqui, o Ritão Eu falei meu Ritinho. nome, pô, você é surdo? Ah, é verdade, né? Deixa pra lá. Macaco mesmo, vai se lascar, mano. Vou cortar isso aqui pros caras não perceber o quão brainless eu sou. Se lascar. Então é isso aí, cara. Como é que foi sua semana aí? Nem te perguntei. Cara, na moral, velho. Acho que não, tipo, você até. Eu até meio que comentei com você, cara. Eu tô moído de tanto carregar peso, velho. Lá do banco meu braço cresceu, então o projeto aí é Tá virando terceira macho, porra. posição pra opinar, já tá ficando bom. Tô ficando macho, cara. Tô deixando de ter o braço fino igual a garota que eu peguei o nome pra ser minha ID do canal. E logo mais aí eu posso aparecer nos canais NS aí pra poder dar a minha opinião. E por hoje tá sendo Aparecer, mais né? isso aí, Porque tá NS, tranquilo. se virar NS já é outro esquema, né? Aí já é outros 13. E a tua semana, Cliff, como é que foi? Melhor do que o anterior. Eu fiz muitas coisas, desisti de muitas coisas e eu vou começar muitas coisas. Olha que legal, cara. Projetos em mente aí. O pessoal fala que a tara do fim do ano, né? Que o cara, quando ele tá no fim do ano, ele quer revolucionar, ele quer reinventar a roda e acaba acontecendo disso mesmo. Aquele estigma de vagabundo, sabe? O cara tinha um ano inteiro pra tentar fazer projeto, ele decide que a hora de mudar é quando já tá acabando. Exatamente. Bom, e já que tu sugeriu o tema, o que a gente vai tratar hoje aí, senhor Vamos. Clef, Lee Van Cleef? Esse é um tema que aconteceu moto passando. É legal. Fim de ano pra gravar no Bostil é isso daí mesmo. Aconteceu de eu estar pensando muito nisso, porque acho que foi até um tema que você comentou comigo. Não, você comentou a respeito desse assunto e aí eu vim com um tema logo em seguida, que era com respeito ao Kummer, né? Que você diz que não existia somente uma face do Kummer. E aí eu pensei um pouquinho também a respeito de algumas situações as quais eu estava vivenciando e direto ao ponto. O que acontece quando, entre aspas, sucumbimos, né? Ou seja, quando nos deixamos levar pelos nossos desejos e estímulos aí. Eu queria conversar um pouco a respeito disso porque eu acredito pessoalmente que você pode sucumbir de maneiras diferentes e se degenerar de maneiras diferentes. E não somente a degeneração básica de você simplesmente ficar com um braço maior que o outro, ficar trancado dentro do quarto e perder cabelo. Joia. Só tem uma coisa aqui que eu quero destacar. É que provavelmente eu e você pesquisamos sobre temas errados aqui. Pô, quando tu mandou no zap, acho que o podcast ia ser sobre pós-vida. Eu não sei se é porque você tá fazendo faculdade de letras, tipo, você já aumentou seu vocabulário. E como sou simplesmente burro, eu não entendi que você falou sobre pós-vida, só que com outras palavras, mas era isso que eu ia Não, mas pesquisar, mas. eu acho que ainda cabe. Eu ainda acho que cabe porque, querendo ou não, é uma das faces de quando você, entre aspas, morre, você vai viver deste pós-vida aí. Então acho que é ainda cabível. Uhum. Tá no Não, tema mas ainda. eu tenho umas coisas pra falar nesse sentido também, vai ser bacana. E outra coisa, tipo, meio que você fez uma mescla de nós dois aqui, tipo, vai ficar trancado no quarto, perder cabelo. É legal, eu tô percebendo aí suas referências. E só uma coisa antes da gente começar o tema, aquele bagulho que eu e o Cliff tava conversando aí sobre o estágio do Kummer. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas nas próximas semanas aí vocês vão ficar bravos comigo que eu só vou falar de Pills, porque eu tô meio que preparando uma minissérie de mais ou menos uns 5 ou 6 vídeos aí sobre
as cores aí das pílulas, então é só um detalhe aí, né? Era só isso aí. Bom, tu quer dar uma introdução básica aí, Cliff, do que acontece quando o cara Eu larga a vida dele? vou falar um pouquinho, mas antes de eu começar a falar, eu queria descrever o quão Shed, modo passando, o quão Shed tá sendo a minha gravação hoje. Eu tô literalmente em cima da minha casa, e quando eu digo em cima da minha casa, não tô dizendo que eu tô na laje, eu tô dizendo que eu estou em cima da minha casa, de verdade, olhando para o horizonte, vendo um monte de luzinha da cidade acesa, vendo um avião passando, algumas estrelas no céu, porque ainda tá um pouco nublado. Ou seja, estou gravando aqui a lá Bruce Wayne, AK Batman, mano. Então, chato demais aí, que eu tenho a dizer pra O vocês. verdadeiro Sigma, enquanto vocês ficam no quarto lá, trancado lá no O seu escuro lá, headset falando caro aí, eu tô gravando de fone de ouvido aqui, cara. Olha que chato. seu headset caro aí no Discord, comentando não, a vida é dura, que elas não dão chance pra mim. O verdadeiro Sigma está lá na laje, tipo, você fica no telhado da sua casa podendo quebrar, vendo a pobreza do Brasil, cara. O cara, o absoluto homem L do Caderno Morte aí, muito bom. Exatamente aí, ó. Salve ao Sigma Rules aí, ó. Cara, esse termo. Sabe quando você vê um termo que você conhecia há 60 anos atrás e agora tá todo mundo utilizando? Foi igual quando um colega nosso em comum me chamou pra jogar. Aí ele tinha o Mega Man X pra jogar. Quando apareceu o Sigma pra mandar aqueles diálogos lá, foi muito bom. Imagina, tipo, olha só, o Sigma ele está caminhando pra perto de mim, o que que eu faço? O Sigma. Se lascar. Mano, nega muito brainless, mano, aí sim. Enfim, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito do antes, né, do pré-comerismo aí. Você tem... Geralmente o cara que ele vai, entre aspas, sucumbir, ele não vai sucumbir porque ele acha divertido. Isso é uma falácia gigantesca. A maioria dos caras que... vamos lá, vamos utilizar um exemplo simples aqui, que é a pornografia. A maioria dos caras, quando eles decidem descer nesse nível, geralmente antes eles passaram por alguma frustração ou tiveram alguma expectativa quebrada, geralmente relacionada, obviamente, com os relacionamentos, né? É muito aquela mentalidade do cara ele achar que só por ele ser um cara, entre aspas, legal e do bem, ele vai arranjar um relacionamento, isso é uma outra mentira. E aí acontece dele se desiludir. Então ele acaba cedendo a um vício, e geralmente o vício mais associado a isso é a pornografia em si. Então a gente precisa analisar, antes de pensar no que acontece em si, né, no, entre aspas, pós-vida, a gente tem que pensar um pouco no que leva o indivíduo a, entre aspas, sucumbir. O que você tem a dizer sobre isso? A primeira coisa é o seguinte: todo tipo de vício que o cara ele acaba indo. Tipo, ele acaba sendo encaminhado, independente do que for. Eles têm uma coisa em comum que é o seguinte, que você até comentou. Todos eles envolvem a desilusão. Igual, por exemplo, o cara que começa. Não sei se nem tanta desilusão, mas tipo, o cara é um atrativo pro cara começar a ir lá. Se o cara ele teve uma decepção desamorosa, o cara vai numa zona, ele vai começar a tomar álcool, ele vai se afundar usando droga. Então, tem esse tipo de morte que é o seguinte, o cara ele. Isso é realmente uma morte, entendeu? Tipo, às vezes o cara ele não tem a coragem de se matar, tipo, tem várias razões por isso. Mas é o seguinte, viver para esse tipo de gente é um absurdo. Então, esse tipo de escapismo é o que leva o cara a ele, como se fosse ele se desligar, nem que seja por um curto período de tempo. E você pode falar que essa desilusão, tipo, todo esse esquema, ele é criado. Porque olha só, pensa bem, igual o caso de relacionamentos. Aproveitaram-se muito, tipo, pro cara ele criar aquela imagem de não, eu vou ser bonzinho, eu vou ser um cara trabalhador e legal, então eu vou conseguir uma garota. Por que existe esse estigma? É o seguinte, desde o primeiro dia, o cara ele é acreditado, tipo, é ensinado pra ele que ele tem que seguir regras, que tudo é um conjunto de leis, ou pode ser tanto leis, né, no sentido mais legal, no sentido social, quanto regras que seus pais impuseram pra você. E isso envolve também um sistema de recompensa. Afinal de contas, se você obedece seu pai e sua mãe, você não vai tomar um tapão na orelha
deles, né? Obviamente. E o que acontece? O mal do indivíduo é achar que isso aí ele acaba se encaminhando para um aspecto geral. Como se, por exemplo, assim, se a sociedade te recompensasse da mesma forma. Você trabalha, paga suas contas, consegue ter uma casa própria. Não necessariamente uma casa comprada, pode ser um aluguel. Eu falo aqui no sentido de que você vive Você sozinho. consegue manter, sim. Isso. Daí, o cara ele vai chegar a um conceito tipo, tá, mas cadê a garota, entendeu? Tipo, não era pra eu ter uma aqui comigo? Tipo, isso não é o que eu via na TV, não é o que falavam pra mim. Daí o cara tem esses escapismos também. E tudo baseado numa ilusão que é passado desde cedo. Sendo que, no melhor dos casos, isso aqui, por exemplo, é uma coisa que eu penso. Tipo, eu venho pensando, isso aqui eu não posso confirmar. Mas se a melhor forma é não deixar o cara se adaptar, ver como é que ele reage a alguma situação. Isso é bom também para testar a inteligência da pessoa. E testar a inteligência de verdade, não conhecimento, tá? Tem uma diferença aí, o pessoal não. Seria, Não no consegue. caso, a inteligência emocional. Não, calma lá. É o seguinte: tem duas coisas que as pessoas confundem muito: conhecimento e inteligência. Bom, conhecimento acho que é autoexplicativo, né? É algo que você vai adquirindo através de uma experiência. Agora, a inteligência está mais associada a como você resolve alguma coisa de acordo com o que você possui mesmo. Tipo, inteligência é algo que você herda. Não tem como você mudar, ganhar mais ou perder. É algo que é inerente a seu. Aí que tá. Você joga uma criança numa situação dessa, ele vai começar a entender algumas coisas. Por exemplo, eu não consigo lidar com alguém mais alto que eu. Tipo, mais alto fala o sentido de mais força. Tipo, desde criança, se o cara ele fosse ensinado dessa forma, tipo, tudo isso pra ele, seria mais fácil dele não criar ilusões. Isso é uma boa forma de lidar com esse tipo de problema. Mas tem gente que ganha com essa morte física, que não é bem morte, mas vocês entenderam. E é por isso que esse tipo de comportamento ele é induzido. O que você tem mais a falar antes de eu continuar o Cliff? Eu acho que, na melhor das hipóteses, essa indução ela não é necessariamente algo ruim. Vamos lá. Ensinar o indivíduo a ser alguém do bem não necessariamente é algo problemático para ele. Muito pelo contrário. Vai evitar com que ele passe por muitas frustrações. Só que aí é que tá. Resumir tudo a isso pode ser um problema, entende? Geralmente você vai observar muito isso em criações de filhos de mãe solteira. Eu sei que algumas casas vão ficar muito contentes com o que eu vou falar aqui, com o que eu vou admitir, mas infelizmente é o que eu analiso. Quando o filho ele é criado sem uma influência paterna, acaba de acontecer de que, não estou dizendo que sempre vai ser assim, obviamente, mas é tendencioso da mãe puxar sardinha pro lado das mulheres. Então vai falar assim: ah, filho, quando você crescer, você não vai tratar a mulher que nem seu pai tratava eu não, tá bom? Ah, é a típica conversa, de como o homem ele é uma criatura mal por natureza e a mulher é sempre a vítima daquele homem maldoso. Não estou dizendo que não existem homens que sacaneiam mulheres, até porque a grande parte dos homens, e isso inclui até eu em certo ponto, não vê muito interesse em construir um relacionamento com a maioria das mulheres por aí. Inclusive, muitas optam pelo sexo casual, né? Com aquela atitude de você simplesmente saciar a lascívia. Isso já é uma outra forma de se tornar um coomer, né? Mas o fato aqui é o seguinte, de que existe essa, entre aspas, doutrinação para com que o indivíduo ele cresça com essa mentalidade de que às vezes, no caso do relacionamento, existem outras mentiras que vão te contar, né? Mas no caso do relacionamento, vão dizer para você que a mulher sempre é vítima, que a mulher sempre vai ser a boazinha do relacionamento, quando na verdade são seres humanos igual. Ou seja, ambos vão compartilhar de defeitos, ambos vão compartilhar de erros no relacionamento. E isso é algo que você demora um pouco para entender quando você é criança. Geralmente baseado em um lar onde você foi criado
apenas pela sua mãe, ou por uma avó, ou não teve muita influência dos pais, ser criado por algum outro parente. Bom, e agora que a gente falou como é que se cria, é até um paradoxo, né? Se cria alguém que está voltado para a morte, para sucumbir, o que acontece depois? Bom, vamos lá. Agora sim isso aqui vai entrar na parte mais espiritual, talvez até filosófica do que acontece no pós-vida, porque é o seguinte, se você for olhar, basicamente as crenças mais populares do mundo, hinduísmo, budismo, cristianismo, islamismo, o ismo que for, todos eles têm uma coisa pelo menos em comum, é que a morte ela é apenas algo físico, ela não existe num sentido espiritual. Tipo, entendeu? Tipo, na parte física, realmente, você tem um tempo já pré-determinado. Mas basicamente em todas elas existe um conceito de pós-vida. Por que disso? Obviamente, se você for olhar do aspecto de alguém que crê em algo imaterial, além disso, é porque um criador, tipo Deus, vamos pegar o exemplo de Deus aqui, é impossível a morte de algo que ele criou, porque ele criar alguma coisa que não seja perfeito, não seria Deus. Então isso é um conceito meio óbvio. E, se você for olhar do aspecto de alguém que não acredita nisso, de alguém puramente materialista, de um ateu, por exemplo, faz sentido, um homem desde o princípio ele sempre buscou a imortalidade, achar que realmente existe um fim, seria algo muito doloroso, entende? Então, o grande problema, que é o que acaba derrotando todo esse tipo de pessoas, é que é como se a pessoa realmente não acreditasse nessa imortalidade. Uma boa forma de você manter uma pessoa num vício, de fazer ela sucumbir naquilo ali, é quando a imortalidade, se na cabeça daquela pessoa existisse, não é tão valiosa, entendeu? É basicamente você matar o conceito de pós-vida. Porque não importa o problema que você tenha, existe uma recompensa depois daquilo, né? Tipo, agora eu estou me ferrando, eu estou comendo um pão que o diabo amassou, mas vai existir um momento de paz, entendeu? Tipo, aquela ideia de prosperar é o que mantém o ser humano ativo. O que você tem para comentar sobre isso aí, o Sr. Cliff? Então, essa questão da parte espiritual é que acaba convindo mais, né? Eu sou um cara que acredita em Deus, então para mim fica até um pouco mais fácil de explicar isso, mas eu acredito que até o ouvinte médio também acredita. Mas tá vindo uma galera agora aí dos meios mais masculinistas, e geralmente uma tendência que eu observei é que muito migtal ele sai da igreja, né? E, geralmente antes dele se tornar migtal, ele saiu da igreja. Então é bem normal que geralmente eles não acreditem em uma explicação que tenha mais correlação com o divino. Só que, querendo ou não, você tem que levar em consideração que até mesmo se isso fosse uma falácia ou simplesmente uma convenção social, ainda teria um significado muito grande. Você sentir esse entre aspas choque de quando você acreditava em alguma coisa, a partir do momento que você percebe que aquilo não era da forma como você via, e com razão, muitas das vezes, né? Às vezes a gente percebe que as coisas não são necessariamente da forma como nos ensinaram, e você acaba optando por, entre aspas, ceder, ou simplesmente tomar a Ronk Pill, como alguns costumam mencionar aqui. Não, eu acredito que a Black Pill faz mais sentido. A Ronk Pill ainda está mais... É um dos estágios ali, mas não chega a ser tão complicado quanto outros que a gente já observa. Tipo, eu poderia meio que dar um contraponto agora que você falou da Black Pill, mas isso aí vocês vão ver provavelmente na quarta-feira com o vídeo que eu vou estar soltando. Lá vocês vão ter a resposta pelo que ele falou agora. Meia-noite eu te conto. Então, exatamente, meia-noite eu respondo vocês. Então, esse negócio é muito verdade.
tipo, do relato do cara que ele acreditava em alguma coisa antes, por exemplo, ele ia pra igreja e depois, tipo, a vida do cara muda completamente. Não tô dizendo ser melhor ou pra pior. Inclusive, tipo, muitos relatos de pessoas que, por exemplo, se afundaram completamente, e eu não tô necessariamente falando de um migtal, pode ser alguém que, vamos dizer assim, era uma mulher exceção e hoje é uma mulher da vida. Se você for ver, muitas delas iam pra igreja, só de exemplo assim. Mas o que acontece? Quando o cara tem uma ideia quebrada, por exemplo, uma expectativa quebrada, qualquer coisa pra ele pode ser uma mentira. Tipo, cara, se uma coisa já não era o que eu pensava, quem me garante que o resto não é? Entendeu? Isso aqui, se você quiser pegar um exemplo, você pode até se estender do porquê que o protestantismo ele foi um erro. Porque tipo, eles alegavam que a igreja mentia tudo. E se eles mentiam só em alguma coisa, só naquilo, por exemplo, só em uma coisa específica, no que mais eles não podem mentir? É só uma comparação besta aqui, tipo, não tem nada a ver, mas só pra continuar tocando essa bola. Daí é mais fácil pro cara quebrar aquela ideia da imortalidade também. Tipo, a gente tá aqui, a vida é isso aqui mesmo, essa merda, é se drogar, ficar triste e morrer. Então, quando essa ideia morre, aí sim que o sujeito ele começa a sucumbir pra valer. Aí varia de acordo com o que o cara vai. Existem inúmeras razões do porquê que alguns preferem um tipo de substância ou sentimento. Isso aí pode variar. Mas o grande caminho é você quebrar a realidade que uma vez você levou a sério talvez por anos. Muito bom apontado pelo Cliff. E depois, o que acontece quando o cara ele já abandonou tudo que ele acreditava para viver em prol de alguma coisa? De uma droga, de um prazer, do que seja. O que acontece? Bom, vamos lá. Você acaba observando alguns, entre aspas, estilos de vida que vão derivar disso. Não necessariamente o estilo de vida ele vai ser algo que vai destruir a sua cabeça. Isso daí já é uma coisa que eu acredito que é um erro. Todos esses paradigmas, essas coisas que vão fazer você, entre aspas, transcender, né? Ou seja, tomar alguma pílula aí, eles são necessariamente uma consequência de uma dura realidade. Vamos dar um exemplo aqui. Tem aqui no que eu vou falar do maior antagonista da Bíblia, Satanás, o diabo. Esse cara aí, ele teve o conhecimento que muitos de nós sonhamos em ter. Ele teve o privilégio de estar próximo do Criador. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que não acreditam em Deus, só para poder reforçar isso aqui. Mas é uma analogia. O macaco. É uma analogia. Ele teve o privilégio, até para você que não acredita, vamos falar que aqui é uma fanfic. Ele teve o privilégio de... macaco. Ele teve o privilégio de estar perto do ser divino. E ele estudou, analisou e sentiu inveja. Ou seja, a verdade para ele não era o suficiente. Ele precisava de algo mais. E muitas das vezes, quando às vezes tomamos um tapa da sociedade, por assim dizer, utilizamos isso como desculpa para poder sucumbir. E foi o que aconteceu com o nosso querido antagonista aí da Bíblia. Então, ele se entregou aos prazeres, ele se entregou a vícios? Não. Ele começou a travar uma guerra. Olha que interessante. Ele está sucumbindo psicologicamente? Não. Ele está sucumbindo fisicamente? Não. Ele está utilizando isso como um estopim, não, como é que é o nome da palavra? Como uma catapulta para impulsionar o seu movimento, alegando as suas alegações, trazendo em tona as suas discordâncias, mas todos nós sabemos qual é a sua verdadeira intenção, né? Baseado naquilo que analisamos. Trazendo isso para a vida humana, para a vida dos meros mortais aqui. Às vezes, quando temos uma frustração,
não vamos necessariamente cair num vício. É muito comum que você utilize isso, esse ódio, muito comum não, estou dizendo que pode acontecer, perdão. Pode acontecer que você utilize esse ódio para, sei lá, fundar uma organização que luta que luta a favor do direito dos homens, um exemplo. Ou você vai se afiliar a um partido político para poder criar leis que vão destruir as leis feministas. Ou, sei lá, às vezes você não está nem aí para leis feministas e a sua desilusão foi com outro assunto. Então, a partir de hoje, você quer se tornar um Shed. Você quer focar O apenas cara em... que luta contra o governo também, velho, o cara, em vez de sucumbir, tipo, reclamando de tudo que acontece com a gente, o cara decidiu virar ANCAP, ou sonegar imposto também. Por aí, sonegar imposto. Às vezes o cara também pode ter uma mentalidade mais materialista, focar apenas em construir bens, faça sua vida, lute para poder construir seus bens, não compartilhe nada com ninguém, você sabe o quanto você sofreu, esse tipo de mentalidade, sabe? Então, existem sim, entre aspas, pós-vidas. E até mesmo para o Coomer. Existe não necessariamente o Coomer, eu falo da imagem Coomer que a gente conhece, que é o Coomer ordinário, padrãozeiro que fica viciado em pornografia. Até mesmo esse cara, ele pode, entre aspas, transcender dentro da sua bolha. Às vezes, por exemplo, vamos pensar que ele é um Coomer de hentai. Então ele pode virar um grande desenhista de hentai. Vai saber. Ou ele, por exemplo, ele tem uma influência muito grande, que nem aquele rapaz que o Viriato comentou uma vez, que ele estava sempre nos eventos relacionados ao mundo pornográfico. Então, tipo, eu sei. Inclusive, acho que esse cara que é, tipo, o meme, tipo, a imagem do Coomer é baseado. Exato. Só uma coisa aqui. Acho que eu vou ter que discordar do que você falou, porque é o seguinte: o pós-vida do Coomer, por exemplo, o cara que virou desenhista de hentai, o cara realmente deixou de sucumbir? Ou ele tá vivendo pra sustentar um vício ele tá que ele sucumbindo, também? não tô Pra sustentar a própria morte, por exemplo. Não tô dizendo aqui em nenhum momento que esse cara não tá sucumbindo. O que eu tô dizendo aqui é que ele não tá sucumbindo da forma como todo mundo acredita que um cara viciado em hentai vai sucumbir. Que é ficando trancado em um quarto, que não vai produzir nada, que não vai ter dinheiro. E só mais uma coisa. Eu vi você falando tipo, de Lúcifer e tal. Então, até certo ponto, daria pra, de acordo com o que você disse, dá pra definir que sucumbir é negar a verdade? Pode-se dizer que sim, mas eu acredito que seria utilizar a verdade como... É complicado. Vamos lá, fazer uma analogia aqui para poder explicar isso de uma forma um pouco mais simples. Você sabe que se você estudar para você tirar uma nota boa na prova, você vai passar de ano. Só que você também sabe que se você tirar uma nota ok, você vai passar de ano da mesma forma. Então seria basicamente isso. Quando você descobre a verdade, é como se tanto faz para onde você vai. Você sabe qual é o seu destino. Entende? O que diferencia é o que você vai fazer com isso. No caso do diabo, sabemos o que ele está fazendo. No caso do Coomer, sabemos o que ele está fazendo. No caso de qualquer outra pessoa que teve uma desilusão, sabemos o que a maioria vai costumar fazer. Se entregar aos prazeres, se entregar a uma vida de consumo, se entregar a uma mentalidade autodestrutiva e por aí vai. Acho que eu compreendi o que você quis dizer. Ele até sabe que é verdade. Esse é o ponto. Ele sabe até que é verdade. Só que ele não quer seguir o que seria o mais ideal. Porque para ele tanto faz. Ele foi enganado. Ele foi ludibriado. Então não faria sentido ele continuar nesse sistema. Sim, tipo, ele acha que o que apresentam pra ele é mentira. Tipo, não importa o que seja. Tá. Acho que ficou claro aquilo que você quis explicar. Pra mim, o sucumbir, ele até tem uma forma de você escapar disso tudo, mas aí varia muito de caso com caso. Porque assim,
O cara que ele realmente acha que uma transcendência não é tão bom quanto usar uma droga, por exemplo, eu acho que já é um estágio muito perigoso. Tipo, eu falo isso aí porque é o seguinte, todos os conceitos de pós-vida, ele exige alguma coisa, entendeu? Ele exige que você pratique alguma coisa, alguma virtude. E pro cara chegar nesse ponto é um caminho muito delicado. É claro, tem gente que consegue sair desse tipo de caminho, consegue dessucumbir, não sei se essa palavra existe, mas se não existe eu criei agora. Mas e para um caso de alguém que realmente até perdeu a própria vida em algum vício, mas se tornaria um caso que poderia dizer que seria a morte definitiva. O que tá? Tipo, se o cara ele ainda busca tipo, alguma espécie de pós-vida, por mais que o cara tropece bastante, por mais que o cara tenha pouquíssimas ou nenhuma virtude, se o cara ainda tá buscando, é sinal de que ele, pelo menos ele não quer morrer, entendeu? Mas e como ficaria o caso de alguém que até mesmo se perdeu por conta disso? Realmente é uma questão bem interessante que você trouxe agora. Antes de tocar nesse assunto, eu queria que você me respondesse uma outra coisa. Vamos lá. Isso aqui é muito observado por volta dos anos de 1970, 60, 70, que teve o êxodo rural. Aqui no Brasil, no caso. Onde você observava muitas pessoas que nasceram no interior se mudando para cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, e aí vai, para poder tentar construir uma vida. Hoje em dia, a gente observa um movimento contrário, que são pessoas que estão nos subúrbios, né, e querem voltar para o interior. Você acha que existe sim uma certa tendência do ser humano de contrariar aquilo que, entre aspas, foi a sua, entre aspas, bem pesado, origem? Existe uma tendência da gente de negar a nossa criação? Ou é simplesmente, não, agora eu despertei? Cara, você fala, tipo, vamos dizer assim, tipo, peitar na origem, mas, tipo assim, o cara, ele realmente, tipo, se afundar naquela ideia, ou, por exemplo, existe uma ideia de redenção também? Porque, tipo, se o cara, por exemplo, sei lá, ele apanhar e voltar, isso eu acredito, isso sim. Mas agora, se o cara só vai naquilo ali e se afunda naquilo, acho que não. Vamos pros boomers, então. Vamos lá, o exemplo perfeito que é os boomers. Os boomers na antiga, nos anos 70, 80, né, por assim dizer, na verdade a maioria dos boomers veio para São Paulo nos anos 80 e 90. Mas o fato é que a maioria deles alegavam o quê? A vida do interior não é tão produtiva, você não consegue comprar uma casa, uma moto, você não consegue construir uma vida, você não tem condição de criar filhos. O que acontecia é o que eles alegavam, né? Não estou aqui no mérito de dizer se isso está certo ou errado. Já o pessoal que é milênio, que nasceu nos anos 90, 2000, e viveu a vida no urbanismo, costuma dizer que padrão, né? A qualidade de vida aqui nas grandes cidades não é tão positiva. Você só respira fumaça, não tem muito o que fazer, é uma vida que te sufoca, você se sente preso. A vida no interior seria muito mais livre, muito mais satisfatória. Então, aqui no caso, ele chega a ser uma, entre aspas, negacionismo, só que, tipo assim, se você analisar friamente, agora sim vai chegar no assunto que a gente está falando hoje, você vai perceber que existe uma certa tendência das pessoas de, como é que eu posso dizer, dar esse brainstorm, de simplesmente falar, quer saber de uma coisa? O jeito que me criaram estava errado,
o jeito que me ensinaram estava errado. A partir de agora eu vou fazer diferente. Eu vou ser diferente dos meus pais, vou ser diferente dos meus avós. Eu não vou ser enganado pelo sistema. Existe essa tendência. Então, será mesmo que sempre vai ser o indivíduo acordando? Ou vai ser algo da natureza do ser humano? De simplesmente discordar? É esse meu ponto. Essa é a minha pergunta. Cara, nesse aspecto que você falou, isso parece mais cíclico. Porque olha só, você pode até falar, tipo, ah não, agora tem gente que. Tipo, os boomers vieram pra cá porque, tipo, a fazenda é ruim. E hoje, tipo, sei lá, o zoomer fala que a cidade é ruim. Mas é que tá. Quantos zoomers falam que a cidade é ruim? Tirando os da nossa bolha. Tipo, sei lá, o zoomer médio hoje tá. Ou tá num baile funk ou tá jogando Warzone, então. Tira, tipo, a gente que fala isso é uma minoria, então. E outra coisa. Se você for parar pra perceber, isso aí acontece por eras. Por que que o boomer, ele foi pra cidade? Porque não tinha guerra, então o cara não ia ser um soldado. Se fosse, por exemplo, sei lá, talvez uns 50 anos antes, ao invés do cara achar que cidade ia ser uma boa, tipo, ou pelo menos se o conceito já existisse, ele ia falar que não ia virar, ele ia falar que o negócio ia ir pra guerra. Daí o cara que não foi pra guerra porque não tinha, ele vai falar que a cidade é boa. E o cara que ele foi pra cidade, não cresceu, não deu muito certo lá, ele vai pra fazenda. E o cara que foi pra fazenda, se tivesse uma guerra, ele iria pra lá. Então, na minha concepção, tá mais pra algo cíclico, não tanto de questionar, entendeu? É como se fosse uma espécie de comportamento que ele vai se repetindo. Como se fosse tipo, andar em círculos mesmo, entendeu? Tipo, eu entendo o que você tá querendo dizer tudo, mas no geral eu não acho que seja porque o ser humano gosta de questionar e não quer aceitar o que tem aqui. Eu acho que é mais porque se o cara não fizer aquilo, ele tem alguma coisa errada com ele, entendeu? Exatamente. Você queria comentar um pouco a respeito dos pós-vida? Hã? Cortou aqui, peraí. Você queria comentar um pouco a respeito da pós-vida, por assim dizer, dos caminhos, das opções que tem por aí? Se todas são negativas, se algumas são positivas ou melhores que outras? Uhum. Cara, é o seguinte. Se você realmente não aceitou a morte, realmente tipo, você não acha que o melhor prazer que existe aqui vale mais do que uma pós-vida, existem alguns caminhos que você pode ter. Mas como falou, todos eles são semelhantes que você realmente tipo, não morre pra valer, entendeu? Existe um conceito de pós-vida. Aí que tá, isso aqui pode variar de acordo com o que você acredita. Para alguns, é realmente uma alma que pode ter um descanso eterno, ou um prazer que não se compara em nada com qualquer coisa que exista nesse mundo. Para outros é simplesmente o renascer, um novo corpo, uma nova vida, de sei lá, talvez uma pessoa pobre que morava num país de terceiro mundo, você vai renascer como um acionista num país da Europa, entendeu? Existe esse conceito. Existem outros que que existe literalmente só um ser, e ele vai se reaprendendo conforme ele vai se restaurando com o passar do tempo. Mas como falou, todos eles existe um conceito de continuidade, entendeu? Tipo, nada acaba ali, saca? É tudo um recomeço ou uma continuidade. A morte para muita gente não existiria. E se existisse, seria uma coisa dolorosa. Talvez não existisse a organização que tem por aqui. Porque até mesmo se você for pegar Imagina, por exemplo, um troglodita, um homem das cavernas. O cara que tem um conhecimento zero sobre religião. Tipo, o cara ele tem um conceito de moral dele, instintiva. Mas ainda assim, tipo, no íntimo dele, teria aquela dúvida do o que sou eu exatamente, entendeu? É só isso aqui, saca? A maior prova disso é que você fica deslumbrado quando você vê algo que nunca te ocorreu antes, entendeu? Tipo, e eu nem tô falando de sentido material, tipo, não, você viu um equipamento que não existiu. Tipo, não. É igual, por exemplo, por que um evento que aparentemente é sobrenatural, ele choca tanto as pessoas? Porque é algo que simplesmente não tem explicação e que você gostaria de compreender, entendeu? E o pós-vida, de certa forma, ele tá ligado a isso. Tipo, algo que você precisa ter mesmo estando além da sua compreensão. Era mais ou menos isso que eu tinha pra falar a respeito do que acontece quando a gente sucumbe.
E eu tenho uma perguntinha pra você. Eu quero que você pense em duas ocasiões. A primeira era se não existisse um pós-vida, que tipo, na sua concepção você acredita que existe. Tipo, eu não sei exatamente na sua religião se você reencarna, se é um descanso, o que seria exatamente. Mas eu quero que você pense em duas ocasiões. A primeira é no pós-vida, tipo, como você reagiria tipo, a qualquer coisa que possa te fazer sucumbir. E outra é se não existisse. Se literalmente, uma vez que você fecha o olho, não tem mais nada. Acabou. Isso daí também vai um pouco de contra a minha essência. Mas vamos lá. O que eu vou falar agora com respeito a e se não existisse, vai parecer até um pouco mais algo que você ouviria de uma música do Metallica. Que é simplesmente faça a sua parte. Viva a sua vida, aprenda com seus erros, mas não deixe de aproveitar aquilo que deve ser aproveitado. E as pessoas confundem isso. Acham que, bom, se eu posso aproveitar, então eu vou aproveitar tudo que eu tenho direito. Não. Muitas das coisas que não necessariamente são nocivas a você vão te fazer bem. Um exemplo claro disso é fast food. Você pode comer fast food, ele não vai te matar. Mas se você só vive de fast food, cedo ou tarde você vai começar a pagar pela sua alimentação. Então é você saber dosar as coisas, né? Entenda que, por exemplo, você não vai conseguir mudar as coisas do jeito que elas já estão. Você não tem o poder de mudar a estrutura do mundo. Você não tem o poder de mudar a estrutura do mundo. Você não tem o poder de modificar a realidade. Você só pode aceitar. Então, nesse caso em específico, se não existisse, entre aspas, um pós-vida, você viveria normalmente, só que tentando dar mais valor a cada momento. E querendo ou não, é o único destino que a gente tem. Até para você que acredita em um pós-vida religioso, você sabe que uma hora ou outra você vai deixar de existir neste plano. Existe a mentalidade de que você vai para o céu, outros acreditam que você vai transcender, você vai para um outro mundo espiritual, outros acreditam que você vai viver em uma terra renovada, mas não vai ser este mundo que a gente vive hoje. Então, tenta aprender com seus erros, tenta analisar as coisas, mas sem se contaminar, entende? Você sabe que as coisas estão ruins, então não tem por que você ficar se martirizando. Nossa, eu sou o acordado, olha como o mundo está destruído, a situação dos homens está assim, a situação das mulheres está assim, as leis Calma, cara, calma. Você sabe que as coisas estão ruins. Se você ficar com esse pensamento de ficar sempre se lamentando, sempre se melindrando, por assim dizer, isso vai fazer mal para você. Enquanto os outros estão lá curtindo, enquanto uma hora a conta chega, a gente sabe disso. Uma hora a conta chega. Mas viva a sua vida, aproveite a sua vida. É isso que eu gostaria de dizer nesse ponto. Então, independente se existir uma pós-vida religiosa ou não, eu acredito nisso. Já se tratando de uma pós-vida neste plano, por assim dizer, uma pós-vida de você mudar a sua mentalidade, eu acredito que ela vai justamente abraçada com essa minha ideia, de você simplesmente valorizar seus momentos. A partir do momento que você começa a observar o céu, as estrelas, a lua, o mar, os animais, você começa a dar valor pela comida que você come, pelo ar que você respira, é meio que uma espécie de pós-vida. Você já está aproveitando as coisas que antes você não aproveitava. É como uma experiência pós-traumática. Você quase morreu, mas a partir daquele momento você começa a dar valor a tudo que você tem. Então, essa é a minha ideia. Saquei. Cara, só uma coisa, que é o seguinte, toda vez que alguém fala, igual por exemplo esse conceito tipo, de realmente a morte chegou, tipo, não tem pós-vida,
É igual, por exemplo, você já deve ter visto em algum filme, alguma coisa assim, que quando o mundo tá acabando, alguma coisa assim, tipo, o caos se instaura, entendeu? Todo mundo começa a cometer um monte de crimes, veio do hedonismo, sendo que se alguém chegasse pra uma pessoa dessa e falasse pra ela colher algumas virtudes, igual essa daí que você falou, por exemplo, de tentar aproveitar mais e ser mais agradecido, o pessoal ia achar que você tá sendo uma espécie de tabu religioso e que não faz sentido, já que numa condição dessas que não tem pós-vida, seria correto dizer que Deus não existe? Mas na verdade não, cara. Isso aqui é simplesmente um conceito que o homem aprendeu. E isso é uma coisa que é interessante. A maioria das pessoas pensam que esses conceitos que explicam pra gente é um dogma religioso, mas na verdade não. Olha só, por exemplo, igual o cara, não, tipo, não coma só fast food. Cara, não é por causa de um tabu religioso ou alguma coisa assim que... Ou por causa de um tabu até mesmo, tipo, físico, tipo assim, não, você vai ficar gordo, por exemplo. Não, é simplesmente o conceito do seguinte, que o homem já aprendeu há milênios. Você já ouviu a frase, tudo é nada? É exatamente isso, cara. Se você só vai comer fast food porque é oba-oba, você não vai mais gostar de fast food. Porque se tudo é oba-oba, nada virou oba-oba. A graça do oba-oba se perde, porque tudo é oba-oba, entendeu? Tipo, a graça é aquilo ali ser único, entendeu? Então, assim, a maioria das coisas não é nenhum conceito, um dogma criado. É só uma experiência que a humanidade aprendeu e acolheu com isso. Não é nem, tipo, algo tão... Não é necessariamente, tipo, algum moralismo que chegou e deixou pra gente. E só comentando desse aspecto do pós-vida, quer dizer, tipo, do você aproveitar os momentos, tem um pequeno problema. Tipo, eu sei que não é o que você quis dizer, mas no geral, tipo, as pessoas também entendem esse conceito errado, porque é o seguinte, isso é uma boa forma de você passar para as pessoas que a vida não tem sentido, entendeu? Tipo, todo mundo, se você vai morrer a qualquer hora e não tem basicamente nada que você possa fazer, aproveite o dia, entendeu? Tipo, aquele conceito do Carpe Diem, saca? Tem Eu isso imaginei também. o cara do Fallout dando um joinha, assim, saca? Então, Aproveita o é isso dia. mesmo, tipo, aproveite o dia, cara. Eu não tenho mais o que fazer. Tu vai fazer o quê? Você vai morrer? Mas é mais isso. Eu fiquei satisfeito aqui com a explicação, cara. Você quer acrescentar mais algo? Tô de boa. Não, nesse quesito do pós-vida, eu acho que é basicamente isso que eu tinha pra comentar. Uhum. Não é nada demais a respeito disso, não. Bom, então bora pros recados aqui, como sempre tem. Esse programa aqui não morreu, tá? Inclusive, tipo, eu vou manter uma certa constância aqui que eu preparei um mini especial que deve dar uns 5 ou 6 vídeos, vai depender ali do como é que vai ser o andamento. Vai ter esse programa aqui e a gente tem um e-mail, então se você quiser mandar um relato pra gente, um xingamento, uma sugestão, ele vai estar aqui na descrição, que é o A Legião Podcast. Você manda aí que a gente vai ler. Outra coisa aqui, esse programa aqui ele vai manter essa constância, então inscreva-se aí, deixa um comentário aí do que você acha sobre o pós-vida. Ademais, o Cliff vai comentar alguma coisa e tem algum recado aí pra dar? É basicamente isso. Primeiramente, não deixem de observar. Obviamente, se vocês moram em um lugar onde o céu não é laranja, as estrelas, porque eu estou conseguindo ver nome. Eu já consigo identificar constelações simplesmente olhando, então é uma coisa bem interessante. Assim, você vai se sentir bem. Uou, cara, se acabar a energia, você me orientar pelas estrelas. Olha que shed aí, você vai ser. Sem zoadas agora. Eu ver se eu consigo fazer. Na verdade, até uma questão que eu preciso melhorar um pouquinho mais. É porque eu fico me endividando de tarefa inútil, aí eu não consigo gravar. Então vou ver se eu consigo fazer um esforcinho para manter a regularidade aqui no podcast. E vou também fazer uma sériezinha aí, que eu quero ver se vai dar certo. Eu tô começando uns projetinhos aí, acho que vai ser interessante também para vocês verem como é que vai ser a minha evolução e também a evolução de vocês. Quando eu começar a fazer, vocês vão entender aí como é que isso também vai ajudar vocês aí. Então, no mais é isso daí. Por aqui eu me despeço. Aí eu acho que o retorno vai terminar, então um forte abraço a todos e arrivederci. Bom, se você ficou até aqui, eu agradeço por tomar liberdades com o seu tempo. E
fique antenado aí que essa semana tem mais. Por hora, até uma próxima.